pessoal, vamos iniciar mais uma aula. E agora a gente vai começar a falar sobre corpo humano. E o primeiro sistema que a gente vai ver é o sistema digestório. O sistema que está envolvido com a nossa alimentação, certo? E para isso eu trouxe dois amigos que vão sempre nos acompanhar nas aulas agora de corpo humano, tá? Porque nada melhor do que apenas eu falar é vocês visualizarem. Então eu tenho esse amigo aqui, tá? Que está mostrando a caixa óssea. E eu tenho essa amiga aqui que vai mostrar mais detalhado os órgãos, correto? Pois bem, por que eu trouxe esse amigo aqui dos ossos? Porque a gente vai entender que esses ossos estão organizados de uma maneira que proteja os nossos órgãos vitais, tá? Por quê? Olha só, percebam aqui, ó. Aqui eu tenho o osso externo, eu tenho a clavícula, o osso externo, as costelas, certo? O que acontece? Aqui dentro dessa caixa torácica existem vários órgãos que serão protegidos por eles, como o coração, como o pulmão, e aqui embaixo vai iniciar o nosso sistema digestório. Então, essa caixa, ela está protegendo órgãos vitais. E para a gente iniciar a nossa conversa sobre o sistema digestório, a primeira coisa que a gente tem que ver é função. Qual é a função do sistema digestório? Mastigar, que é o triturar, engolir, esse alimento seguir um percurso, absorver os nutrientes que a gente está ingerindo na nossa alimentação e eliminar os resíduos, certo? A primeira via de sistema digestório inicia-se pela boca. Então a boca, a boca é o primeiro canal de início da digestão. Por quê? Porque quando eu tenho a trituração dos alimentos, uma ação mecânica de triturar, de mastigar, e aí quanto mais eu mastigo esse alimento, melhor ele seguirá o seu fluxo normal. Na boca, além dessa mastigação, dessa trituração mecânica, eu também tenho a ação das glândulas salivares que estão aqui embaixo, ó, tá? Que vão liberar saliva para a boca, para ajudar nessa trituração. Então também tem uma ação química, porque a saliva contém enzimas de trituração desses alimentos. Uma vez esse alimento triturado na boca, ele segue o fluxo da faringe, que é como se fosse esse canal aqui. Qual a importância dessa faringe? Ela é um canal que tem a epiglote. O que é a epiglote? É como se fosse uma porta que vai controlar o caminho do alimento e o caminho do ar. Ar, sim, porque a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá? Então o alimento triturou pela boca, seguiu a faringe, vai seguir qual agora? O esôfago. Vai ser um tubo maior, que vai estar aqui, ó, vai desembocar aqui. Esse esôfago, ele tem uma das funções dele é empurrar o alimento até o estômago. Através de quê? Movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Ele vai apertando o alimento, empurrando até chegar, ó, o estômago, que é essa bolsa aqui, ó, tá? No estômago, o alimento vai percorrer o esôfago. Então vamos aqui colocá-lo aqui novamente. Ele percorreu o esôfago, chegou no estômago, eu tenho dois esfíncteres. O que são esfíncteres, professores? São portas de entrada. Porta de entrada e porta de saída. Então eu tenho um esfíncter aqui no início e um esfíncter aqui na saída, aqui ó, a portinha de saída do alimento. Então, quando o esôfago empurrou o alimento, o estômago ele já recebe a mensagem química que ele vai receber alimento, essa porta ela vai se abrir, o alimento vai entrar. Aqui vai acontecer a digestão exclusivamente química. Por quê? Porque aqui eu tenho a ação do ácido clorídrico, suco gástrico. É a enzima, um conjunto de enzimas aí, um suco, que o estômago produz
para que haja degradação do alimento aqui dentro. Então, tudo que não foi triturado, degradado pela ação dos dentes, pela ação da saliva, que é também uma enzima, vai ser degradado aqui no estômago, pela ação do suco gástrico. Então aqui eu vou ter a ação dessas substâncias triturando o restante dos alimentos que a gente ingere, certo? Uma vez esse alimento ele foi triturado, processado, ele vai sair por essa portinha. Por essa portinha ele vai desembocar onde? Aqui, tá? Que é o quê? O intestino delgado, essa parte rosada aqui embaixo, essa parte maior. Tudo isso daqui é intestino delgado. O intestino delgado divide-se em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a primeira parte, que logo recebe, vamos imaginar aqui, que logo recebe o alimento, certo? Que logo recebe o alimento do estômago. Então, nesse duodeno, ainda há a trituração, o processamento desses alimentos que não foram totalmente digeridos aqui no estômago. No duodeno, vai haver esse processamento através de quais enzimas, de quais substâncias? Suco entérico, que é o próprio intestino delgado que produz, tá? Suco pancreático, que é o pâncreas que produz, que depois eu vou explicar, e bile, que é o fígado que produz, que também eu vou explicar. Então, no intestino delgado, na primeira parte, no duodeno, eu tenho ainda a degradação de alimentos que não foram totalmente degradados no estômago, pela ação do suco entérico, do suco pancreático e da bile. Uma vez processado no duodeno, vai iniciar o processo de absorção desses nutrientes. Que nutrientes esses? Dos nutrientes energéticos, dos nutrientes construtores, dos nutrientes reguladores. Então, no jejum e no íleo, eu tenho esse processo de absorção de nutrientes. É quando aquilo que a gente comeu no prato de comida vai servir e vai nos fornecer os nutrientes necessários, seja de energia, seja de construção, enfim, do que for. Uma vez saindo, o processo de absorção inicia, o que vai acontecer? E aí, uma vez terminado no jejum e íleo, esse nutriente, que já foi absorvido, ele vai seguir o intestino grosso, que aí é essa parte aqui de fora, aqui, tá vendo? Essa parte que envolve o intestino delgado. E ele é dividido em 3 partes também: seco, cólon e reto, certo? O que acontece? Na primeira parte do intestino grosso, ainda há absorção de nutrientes. Quais nutrientes? Água, tá? E algumas fibras, sais minerais que vão ser absorvidos ainda na primeira parte do intestino grosso. Na segunda e terceira parte do intestino grosso, eu tenho a formação das fezes, para que então seja eliminada pelo ânus, correto? Então vamos nós. Saindo aqui, todos esses órgãos que eu falei aqui são órgãos do tubo digestório: boca, faringe, que vai estar nessa região aqui, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Cada um com uma função, mas todos um dependendo do outro. Agora, eu falei de 2 órgãos que eu falei que eu disse o quê? Que depois eu ia explicar. Sim, que são fígado e pâncreas, tá? Por que eu falei que depois eu vou explicar? Porque eles têm uma função importantíssima. Só que eles não participam do tubo digestório. O alimento não passa por eles. Mas isso não significa que eles são menos importantes. Pelo contrário, eles são tão importantes quanto.
Só que eles vão produzir substâncias que vão auxiliar na digestão. Então o fígado, ele produz a bile através da vesícula biliar, que é essa estrutura aqui. Então ele produz a bile, que é uma substância que vai emulsificar os lipídios. O que significa esse emulsificar? Ele vai como se fosse amaciar esses lipídios, dividindo em vários pedacinhos para que facilite o seu processo de digestão, tá? E o pâncreas? O pâncreas ele vai produzir o suco pancreático, que é capaz de realizar a digestão de proteínas, de alguns carboidratos e auxiliar também a bile. Onde que esses dois órgãos, produzindo a bile e o suco pancreático, irão atuar? No intestino delgado. Então, aquilo que é produzido aqui atua naquela primeira parte do intestino delgado, no duodeno, que ainda tem a digestão, correto? Pois bem, sendo assim, o pâncreas ele ainda tem uma outra função. Ele é chamado de uma glândula ou órgão misto. Por quê? Porque ele tem a função de produzir no sistema digestório o suco pancreático, que ajuda no processo digestivo, mas ele também libera hormônios lá no sistema endócrino. O hormônio que todo mundo já deve ter ouvido falar, chamado insulina. E outro hormônio também, que é o glucagon. Certo? Pois bem, vamos aqui agora para a gente organizar isso daí. Tubo digestório. Primeiro canal, boca. Aqui eu tenho a ação dos dentes, eu tenho a ação da língua, eu tenho a ação da saliva. Então, mastiguei, triturei, a saliva ajudou nesse processo de trituração do alimento, principalmente carboidrato. Seguiu da boca, foi para a faringe. Na faringe eu tenho um canal epiglote, que vai ser uma porta de controle do alimento e do ar, correto? Seguindo a faringe eu tenho o esôfago. No esôfago eu tenho peristaltismo. Então, no esôfago eu tenho peristaltismo ou movimentos peristálticos, que é o ato de empurrar o alimento até o estômago. No estômago eu tenho a digestão exclusivamente química. Por quê? Porque é pela ação de substâncias químicas. Qual substância principal? HCl, ácido clorídrico, tá? Que está no suco gástrico, fazendo a digestão dos alimentos ali no estômago. Saiu do estômago, vai para o intestino delgado. No intestino delgado eu tenho três partes: duodeno, jejuno e íleo. No duodeno, a primeira parte, ainda tenho essa degradação de alimentos. Através de quem? Bile, produzido pelo fígado, suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e o próprio suco entérico que o intestino delgado produz. Os alimentos terminaram esse processamento no duodeno, ainda na primeira parte, um pouquinho do início do jejuno. Do meado do jejuno para o íleo eu tenho a absorção dos nutrientes. Então tudo aquilo que eu comi, agora ele vai ter uma função específica no meu corpo, certo? Saindo do íleo, que ainda é intestino delgado, ele vai para o intestino grosso. O intestino grosso também tem três partes: colo, seco e reto, que vão ter a função de essa primeira parte do intestino grosso, absorção de água, sais minerais e as fibras que a gente ingeriu na nossa alimentação, e do seco e reto a função final de formação das fezes e eliminação delas, correto? Uma curiosidade: as fibras, que são as folhas, os vegetais,
elas têm uma função importantíssima no intestino grosso, principalmente. Por quê? Porque elas vão promover uma melhor flora intestinal. Então, elas facilitam a eliminação das fezes, deixando isso muito mais fácil para o nosso organismo. Então, por exemplo, quem tem prisão de ventre tem que sempre ter essa alimentação rica em fibras para poder facilitar esse intestino grosso, certo? Aqui embaixo, ó, eu tenho os órgãos anexos. O pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, e o fígado, que vai produzir a bile. Lembrando, por que eles são anexos? Porque eles não participam do tubo digestório, ou seja, o alimento não passa por eles. Mas são importantíssimos, porque o pâncreas com suco pancreático auxilia nesse processo digestivo de vários nutrientes, como proteínas, os próprios carboidratos e também os lipídios. O fígado, com a produção da bile, ele facilita a digestão do lipídio. Por quê? Porque ele vai emulsificar. O que significa isso? Ele vai como se fosse amaciar esses lipídios, dividindo em vários pedaços e auxiliando nesse processo de digestão. Certo, gente? Então, sistema digestório é o nosso processo digestivo, correto? Que tem todo um canal de órgãos que cada um tem uma função específica, porém trabalham todos juntos. Qualquer dúvida, estamos aí e depois seguimos para a próxima aula. Beijo!